Boa noite, estamos aqui, vamos continuar trabalhando um pouquinho a crase, continuar um pouquinho. Antes disso, fazendo uma recordação rápida daquilo que vocês viram possivelmente semana passada, não é? Para nós darmos uma sequência, tá bom? Em relação à crase, você poderá sim acertar 90% dos casos se você aplicar só a regra geral. Você nunca escreva uma palavra feminina que tem um artigo na frente sem transformar mentalmente essa palavra feminina numa masculina para ver se dá ao. Por quê? Para ver se dá ao. Porque o a funciona como preposição e o como artigo. Então, significa que tem a soma do artigo e da preposição com o artigo, certo? Então, esse a tem a soma dos dois. Então, faça sempre isso. Você está escrevendo, né? A criança. Você vê o verbo, não é? E fala a mesma frase e modifica essa criança por menino, por exemplo. Se der a, né? Se der o, é só o artigo, então não vai ter crase. Mas se tiver a fusão dos dois e der ao, tá? Então você vai colocar necessariamente a crase. É isso daqui que você vai usar. É basicamente isso. Isso daqui é para 80, 90% dos casos. Esses outros especiais, você pode até usar no texto, mas é mais assim, vamos dizer, em questões que possam cair no vestibular, tá certo? Então, esta regrinha de transformar a palavra feminina numa palavra masculina e ver se antes daria a ou ao, isto é fundamental, é uma regra em que vocês vão falar assim, errar muito menos, 70, 80% dos casos estão garantidos. Então, o exemplo que a professora deu, fui à escola. Esse escola se substitui por uma palavra masculina, fui ao colégio, não precisa nem ser sinônimo, fui ao sítio, né, fui ao teatro, não importa o que você coloca, certo? Mas deu ao, então vai ter crase. Agora, comprei a bola, ai meu Deus, será que tem crase? Transforma em palavra masculina, comprei o boné, comprei o chapéu, né, comprei o tijolo, não importa o que. Tem só o? Não tem crase. Não esqueça dessa regrinha, ela é básica, ela é a básica, é a geral, e só com ela você vai acertar quase todos os casos, tá? Então, atenção para ela. Depois, então, recordando rapidamente, não é? A professora fez uma brincadeira aqui, que essa brincadeira, vocês sabem que o objetivo é um processo mnemônico, ajudar vocês, tá? Porque muita decoreba fica complicada, brincando a coisinha fica mais fácil, né? Então, vamos recordar a brincadeirinha. Fui ao shopping às 10 horas da manhã. Se você coloca uma crasezinha no relógio, sempre que for horas, você nunca mais vai esquecer. Então, lembrou, antes de horas, né? Cheguei às 10 horas, sempre tem crase, tá? Bom, depois eu passei no shopping, etc. Fui à praça de alimentação, será que tem crase? Vamos substituir praça? Fui ao restaurante, então tem crase também, certo? Substitui, já sabe, não é? E pedi, vamos dizer, um bife à milanesa, que quer dizer a moda milanesa. Sempre quando está implícita a palavra moda ou maneira, tem crase. Então, pedi um bife à milanesa. Então, olha o teu pratinho, você fazendo a crasezinha no bife, tá? E depois eu fui ao cabeleireiro e cortei os meus cabelos à Lady Diana. Então, essas meninas desses cabelos lindos, longos, fica tudo com o cabelinho curto, hein? Não é? Então, vamos fazer uma crasezinha aqui, a moda. E os meninos, a Brad Pitt, por exemplo, qualquer outro que vocês quiserem, tá? Agora, eu gostaria que a mãe de vocês não tivesse uma casinha tão mal feita como eu fiz aqui, mas em todo caso, vale, não é? Tá? Então, casa, antes de casa e antes de terra, tem crase? Não, não tem. Entretanto, se a palavra casa ou a palavra terra estiver modificada, aí tem. Então, fui à casa, ponto. Fui à minha casa, ponto. Não tem crase. Fui à casa da mamãe. Então, você saiu do shopping, fez tudo isso, foi à casa da mamãe. Vamos fazer uma associação aqui, não é? Tem crase? Tá, tem crase. Por quê? Porque está modificado. E depois, então, fui viajar, fui à terra do papai. Se você está a bordo, você vai à terra, não tem crase. Mas se você vai à terra de alguém, está especificado, fui à terra do papai, tem crase, tá? E nas locuções adverbiais, nas locuções do PAC, né? Essa daqui não dá para desenhar. Prepositivas adverbiais e conjuntivas também tem crase. Mas isso daqui não dá para desenhar, mas não fica difícil, né? A base é a regra geral e isso daqui, tá? Muito bem, mas nós temos que prosseguir agora mais um pouquinho, né? Existe caso em que a crase é proibida.
tá? E então, no caso de crase proibida, fica muito complicado, vai ser muita regra para você. Então, vamos ver se a gente consegue aí um processo mnemônico, né? Deixa eu ver. Vamos cantar um pouquinho. Masculino, repetido, indefinido, ela te trai com o verbo e o artigo antes de palavras no plural. Não repara a voz. Tem um professor em Curitiba, abrindo parênteses aqui, que ele canta muito bem e toca violão muito bem, e ele dá todas as aulas dele de física cantando, ele adapta tudo à música. Foi um encanto, né? Ele já tem muitas coisas gravadas, etc. Ele tem talento, eu não tenho, mas a gente ajeita aí para a coisa ficar mais fácil. Então, é Terezinha de Jesus, não é? Terezinha de Jesus. Então eu disse masculino, repetido, indefinido, ela te trai. Ela trai com quem? Com o verbo e o artigo antes de palavra no plural, tá? Muito bem. Por que eu cantei essa bobagem? Porque quanto mais absurda é a frase, ou a musiquinha, ou qualquer coisa, se for uma coisa normal ninguém guarda, mas quando é absurdo, né, quando é bobageira mesmo, aí a gente guarda bem. Então por isso que eu trabalhei assim. Então eu falei, cuidado, hein, homem, cuidado, hein, masculino, repetido, indefinido, ela te trai, brincadeirinha, tá? Bom, então eu quero dizer o quê? O que é esse masculino? Antes de palavra masculina, a crase é proibida, tá? Andar a cavalo, cavalo é palavra masculina, então a frase é proibida, corta, hein? Não pode fazer uma bobagem dessa. E vocês, às vezes, colocam crase onde não deve, em palavras masculinas, fazem umas bobagens grandes, tá? Então vamos seguir direitinho, antes a menos que a mais, errar por menos do que errar por mais, mas não vamos errar mais, então. Então, palavra masculina, andar a pé, pé é palavra masculina, é o pé, então, nem pensar, não tem crase, tá? Palavras repetidas, passo a passo, por exemplo, não tem crase. Então, masculino, repetido, olha como fica fácil, né? Palavras indefinidas ou pronomes indefinidos, também não tem crase, certo? Indefinido, né? A ninguém ofereço, dou esse direito, por exemplo. Esse a ninguém não tem crase. Por quê? Porque é uma palavra, né? É um pronome indefinido. E essa daqui cai, inclusive, muito assim, eu tenho visto muito isso aqui em vestibular em questões, viu? Quando for pronome de tratamento, né? Tá? Dirijo-me a vossa excelência, não tem crase, tá? Entenderam? Então, masculina, repetida, indefinida, indefinido, ela te trai do pronome de tratamento, por isso que tem o trai do pronome de tratamento, olha que bobagem, né? Nem deveria ter, tá? Com quem? Com o verbo e o artigo antes de palavra no plural. Então, antes de verbo, não tem crase. Irei a partir das 22 horas. Né? Conversa a portas fechadas. Portas no plural, fechadas no plural. Seja artigo, seja o que for, tem um a aí no singular e o resto está no plural, não tem crase, ponto, tá bom? Então, esse a está no singular. Por quê? Porque ele está antes de palavras no plural. E assim a gente fecha, vamos dizer assim, não estamos explorando em nenhum assunto, não estamos explorando na sua profundidade, tá? Mesmo porque nós temos no site o resto que vocês querem fazer, mas o básico, o mais importante, daquilo que eu tenho mais, que eu percebo que há mais incorreções, é aquilo que nós estamos trabalhando. Vamos cuidar da crase e vamos fazer todos os exercícios, tá legal? Beijão, até, tchau!